Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje nós vamos iniciar uma série sobre substituição dos alimentos. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e me seguir nas redes sociais, que tem um monte de dica lá no meu Instagram. E se você ainda não assistiu o vídeo anterior, que é sobre descomplicar um pouco essa vontade de comer doce, clica aqui que você vai ser direcionado. Aproveita que tá muito bom esse conteúdo. Bom, eu poderia falar uma lista aqui de alimentos que vocês tinham que substituir, mas eu quero que vocês entendam por que substituir os alimentos e pelo quê. Por que alguns alimentos fazem mal, o que eles causam. Então essa série de vídeos vai ser mais para informar vocês o que tem por trás dos alimentos e o que a gente pode fazer. Vem comigo para você descomplicar na hora de escolher os seus alimentos. Uma comunidade linda, maravilhosa, que cada um tinha suas vaquinhas, suas hortinhas, e isso era a base da sua alimentação. Alimentos naturais, alimentos frescos, produzidos ali na hora. A sociedade ainda era patriarcal, só o homem trabalhava, a mulher cuidava de casa. Só que as coisas começaram a mudar. Houve um aumento da população, houve aumento da oferta de trabalho, houve aumento das indústrias, mais produtividade, mais lucro, necessidade de mais mão de obra. As mulheres foram para o mercado de trabalho, e o tempo do ser humano ficou voltado para o trabalho. O tempo voltado para a alimentação foi sendo reduzido. Começou a necessidade de algo mais prático. E todo esse engajamento no sucesso do trabalho, para garantir o seu sustento, acabou fazendo com que tenha menos tempo para o seu sustento, né? Para a sua alimentação, para a sua qualidade de vida. E a indústria resolveu nos ajudar. Ela criou alimentos com substâncias químicas que melhoram o sabor, melhoram a cor, melhoram a duração dos alimentos, que podem ficar fora da geladeira, que podem ser comidos em pacotinhos pequenos, mais fácil, mais rápido, que eu não tenho que ficar descascando, cozinhando, perdendo esse tempo que eu poderia estar gastando com outras coisas. Olha que maravilhoso! Só que não. Além disso, ela conta com um esquema de marketing maravilhoso, que influencia no seu consumo. São propagandas expondo a felicidade de aproveitar, de consumir aquele produto. São propagandas que vendem mais produto pelo menor preço. E tudo isso faz com que os alimentos naturais, que deviam ser a base da nossa alimentação, sejam facilmente substituídos por esses alimentos processados, esses alimentos ricos nesses compostos químicos que muitas vezes a gente não sabe o que é. E como a gente falou no vídeo passado, quanto mais exposto eu tô a esse alimento, quanto maior a frequência, mais meu paladar vai se acostumar com aquele tipo de alimento, com o sabor daquele alimento, com a cor daquele alimento, tornando um ciclo vicioso, fazendo com que eu me satisfaça apenas com aquele tipo de alimento, apenas com aquela quantidade de ingredientes. Antes de iniciar, um alerta que eu faço é para a faixa etária de crianças e adolescentes, que são mais vulneráveis a esse tipo de alimentos, por conta de propagandas, por conta da cor chamar a atenção, por conta de alguns alimentos como bala, pirulito, chiclete, doces em geral, salgadinhos, refrigerante, danoninho, achocolatado, usarem propaganda para atingir crianças. E muitas vezes esses alimentos são usados como recompensa, principalmente para as crianças na fase de introdução alimentar. Come um arroz e feijão que você vai ganhar um pirulito. É feito essa troca com eles vão acostumando desde cedo ao consumo de alimentos processados, alimentos ricos em corantes, ricos em açúcar, ricos em adoçantes, defraudando o paladar da criança desde cedo, virando um hábito, uma cultura cada vez mais nos mais jovens. Por que tem que ter uma atenção mais especial com as crianças? Porque o seu sistema de defesa ainda é prematuro. Então, a metabolização e a excreção dessa substância química ingerida junto com o alimento processado vai ser muito diferente, vai ser mais lento, aumentando a suscetibilidade de reações alérgicas e todos os outros efeitos adversos que a gente vai tratar aqui. Perguntinha rápida: como que tá a base da sua alimentação? Ela é rica em produtos mais naturais ou produtos mais empacotados? Fica essa reflexão, assista o vídeo e a série até o final pra gente fazer um comparativo de ideias que foram mudando ao longo do tempo. Bom, vamos começar falando de coisa boa. Os alimentos naturais, os alimentos in natura, que são aqueles que a gente consegue extrair da natureza. Fruta, legume, verdura e de animais. A própria carne, leite e ovos. Esses alimentos, eles possuem a durabilidade muito limitada. Ou seja, eles estragam muito fácil, estragam muito rápido. Então, o que pode acontecer?
esses alimentos podem sofrer processos mínimos, como serem secados, moídos, adicionado algum fermento, higienizados, tirados a par, as partes não comestíveis, embalados para que a sua durabilidade seja um pouquinho maior. Como, por exemplo, arroz, feijão, farinhas, a carne resfriada, carne congelada. E esses alimentos, eles deviam ser a base da nossa alimentação, porque são ricos em vitaminas, ricos em minerais e outros compostos que são benéficos à nossa saúde. Quanto menos refinado, polido nessa primeira parte, mais nutrientes vão permanecer nele. E além de tudo, esses alimentos, eles garantem um balanço na alimentação, quantidade adequada de carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas e minerais, gerando esse equilíbrio, esse balanço na alimentação. Então esses alimentos tinham que ser a base da nossa alimentação. Só que o que acontece? Por conta do processo da indústria que a gente falou agora há pouco, esses alimentos eles podem ter a adição de açúcar, sal, gordura ou vinagre, se transformando em alimentos processados, ou seja, é uma versão do alimento in natura. Por exemplo, eu tenho milho, a espiga de milho é um alimento in natura. Eu higienizando ele, colocando ele numa embalagem, papel filme, eu fiz um processo mínimo, então ele virou minimamente processado. E ao pegar esse milho e transformar numa conserva, eu torno ele um alimento processado, porque eu tirei o milho dali e adicionei o sal. Então processos como cozimento, fermentação, a defumação, a conserva, a cura do queijo, no caso. Então esses alimentos eles são encontrados em conservas, né? A conserva de cebola, conserva de pimenta, extratos, como extrato de tomate, enlatados, como milho, ervilha, frutas em calda, frutas cristalizadas, carne seca, pão e também os queijos. Parando para olhar esses alimentos estão muito presentes na nossa alimentação no dia a dia. Por exemplo, no café da manhã eu como um pão com queijo, no almoço eu como um macarrão com extrato de tomate e uma carne seca, à tarde eu como um bolo e à noite eu como um pão com patê de sardinha. Todas essas refeições, elas tiveram alimentos processados. Então imagina que você vai comer várias vezes ao dia, na maioria dos dias da semana, esses alimentos processados. Então o resultado no final do mês, no final do ano, vai ser muito grande da quantidade de alimentos processados que eu ingerir. E o que isso leva? Os alimentos processados, como eu falei, ele tem adição de açúcar, de sal, de gordura, o que faz com que aumente a caloria desses alimentos. E se tratando de pessoas sedentárias que têm um baixo gasto de energia, toda essa energia a mais vai ser acumulada na forma de gordura, podendo provocar o sobrepeso, a obesidade, doenças no coração, diabetes, hipertensão e outras doenças que são chamadas doenças crônicas não transmissíveis, que é muito relacionado com o que você come. Você deve ter ou conhecer alguém à sua volta que tem algum tipo dessas doenças. E a alimentação é uma peça-chave para driblar essas doenças, para evitar o seu desenvolvimento e também reduzir alguns efeitos que já tenham ocorrido. Como que eu posso fazer isso? O Ministério da Saúde, ele disponibiliza um chamado Guia Alimentar da População Brasileira. É um documento excelente, eu vou deixar o link aqui embaixo. Todas as pessoas deviam ter o conhecimento, acessar, ler, que é uma forma muito didática, que ela trata exatamente esses tópicos que eu tô falando para vocês. Então, o Ministério da Saúde, ele fala nesse guia que os alimentos processados deviam ter seu consumo reduzido. Novamente, não é uma coisa brusca. Você está comendo todas as refeições durante um dia, vários dias da semana. Então você pode começar a cortar algumas dessas refeições que têm alimentos processados, trocando por um alimento natural, um alimento minimamente processado, reduzindo o número de dias da semana que você come alimentos processados, que já vai gerar um resultado muito bom na sua alimentação, na sua saúde. Por exemplo, no café da manhã, será que eu tenho necessidade de comer pão? Ok, eu quero comer pão, tudo bem, vou comer o pão, mas eu posso incluir alimentos naturais ali. Posso colocar um ovo, posso fazer uma vitamina. Nos lanches, eu posso comer uma fruta. No almoço, em vez de massas, eu posso comer o arroz, o feijão, que é completo em si. A junção perfeita, porque eles se completam. O que falta no arroz tem no feijão, o que falta no feijão tem arroz, e juntos eles são
Fala perfeito. Então, essa é uma das alternativas. Outra coisa que a gente pode fazer também é escolher o tipo de alimento processado. Quando eu escolher um alimento processado que leva ali mais grãos integrais, como pão integral, massas integrais, um bolo integral, eu vou garantir que ali tenha uma quantidade melhor de nutrientes, uma melhor quantidade de fibras que vão ajudar na regulação do intestino, na saciedade, além da quantidade de vitaminas e minerais que vai estar preservada ali. Muito importante é vocês lerem a lista de ingredientes, principalmente em relação aos alimentos integrais. Os primeiros alimentos são os que têm mais quantidades. A gente vai falar um pouquinho mais profundo em um vídeo só sobre lista de ingredientes. Eu vou mostrar certinho para vocês como ler um rótulo, mas ao você pegar um alimento, aquela lista enorme de alimentos, claramente não vai ser um produto de qualidade. E se você quiser comprar um alimento integral, se um produto integral como farinha integral, cereais, aveia, sementes estiverem lá no final, esse alimento não vai ter uma qualidade esperada, não vai ser integral de verdade. E não se esqueçam que apesar de ser integral, ele continua sendo um alimento processado, ele continua sendo rico em carboidrato, ele continua tendo a sua caloria, só que traz aquele benefício por trás, ok? O risco-benefício ali, ok? Então, praticamente a chave da aula de hoje é a moderação. Você pode consumir aquele produto, mas com moderação, não sendo a base da sua alimentação, podendo fazer essas substituições e adaptando o seu paladar, os seus gostos, tendo um planejamento na sua alimentação para que você tenha tempo para cozinhar os seus próprios elementos, fazer os seus próprios temperos, evitar coisas prontas, certo? No próximo episódio a gente vai falar dos alimentos ultraprocessados. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, me seguir nas redes sociais para acompanhar mais conteúdos que são postados lá. E é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.